Bora lá, vamos falar da turma que no meio de semana pensa em Copa do Brasil, começando com o Corinthians e a Lili Nascimento chegando ao nosso Sport Center. Muito para falar também, né, Lili, da situação do Renato Augusto, que se machucou na estreia de Libertadores, no fim de semana passou por exames e aí é o principal assunto, pelo menos para a torcida, para saber como vai ser essa sequência de temporada. Bem-vinda, um beijo para você. Exatamente, Glaucia. Boa tarde para você, um beijo para você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. O torcedor corintiano já está se acostumando com a ideia de que o Renato Augusto vai desfalcar por alguns jogos, cerca de 14 partidas juntando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então ele teve essa lesão constatada, essa torção no joelho direito, no menisco. Ele vai passar por uma cirurgia que não é tão invasiva e depois ele precisa de um tempo de tratamento aqui no CT Joaquim Grava, fisioterapia também, por isso uma demora maior para ele retornar aos gramados. Então o primeiro desafio do Fernando Lázaro já é na quarta-feira contra o Remo, em Belém do Pará, na estreia da Copa do Brasil, sem o Renato Augusto. E aí a dúvida fica de quem ele vai escolher para ser substituto para posição. Porque alguém para posição, o Fernando Lázaro tem. Ele só não tem o mesmo jogador com as mesmas características do Renato Augusto. Então, muito provavelmente, ele deva manter ali no meio de campo o Juliano na posição do Renato Augusto, também o Fausto Vera no meio de campo, escolher entre Rony, tem Cantilho, Maicon, Paulinho, o próprio Adson, tem Matheus Araújo e também o Christian Barletta, que tá só aquecendo doidinho para entrar em campo e estrear com a camisa do Corinthians. Então a gente fica na dúvida porque na coletiva de imprensa, depois que o Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai, o Fernando Lázaro foi perguntado sobre isso, né? Quem ele gostaria de colocar no lugar, mas ele fez um mistério e disse que tem muitos jogadores à disposição, ele vai estudar a melhor forma e é isso que ele está fazendo agora. Na verdade está acabando, né? O treino na tarde de hoje aqui no CT Joaquim Grava, daqui a pouco os jogadores começam a sair, aí amanhã cedo se reapresentam aqui, treinam à tarde, vão para o Belém do Pará, porque na quarta-feira já tem essa estreia. Quando voltarem aqui para São Paulo, treinam rapidinho também, porque no domingo já tem estreia contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, muitos jogos e competições pela frente, o Corinthians muito focado, mas com esse detalhe que faz total diferença, né, gente? Sem o Renato Augusto por um bom tempo, Gláucia. Sem dúvidas, Lili, um beijo, obrigada pelas informações. Aliás, por falar em Renato, vamos atualizar informações do Renato Augusto, hein? A gente já chama a Lili Nascimento, que conta pra gente o diagnóstico sobre a contusão do meia do Corinthians. Tudo em ordem por aí, Lili? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Bruno, Mari, todos do estúdio, ao fã de esporte. Pois é, o treino tá marcado para tarde de hoje, mas o Renato Augusto chegou bem cedo aqui no CT Joaquim Grava, inclusive parou ali no portão, conversou com alguns torcedores, ele chega cedo por quê? Agora vai começar o tratamento no departamento médico. Ele deve desfalcar o Corinthians por pelo menos 12 ou 13 partidas, tá? A gente ainda aguarda um anúncio oficial do departamento médico para saber de fato quanto tempo ele deve ficar afastado, mas em média aí mais de 2 meses pelo menos longe dos gramados. Sabendo que o Corinthians está na preparação para a estreia na Copa do Brasil na quarta-feira. O time volta a treinar amanhã de manhã aqui no CT Joaquim Grava. Depois disso embarca para Belém do Pará e na quarta-feira tem essa estreia. Então Fernando Lázaro já sabe que não poderá contar com o Renato Augusto. Aí fica a dúvida de quem ele vai colocar no lugar. Ele deve manter ali no meio de campo o Juliano e o Fausto Vera. E dá para se dizer que ele não tem um jogador igual ao Renato Augusto, mas jogador para a posição tem sim, tem muitas opções. O difícil é saber como ele vai manter o nível da equipe quando o Renato Augusto está em campo. Então pode ser que o Christian Barletta ganhe a chance aí de estrear na Copa do Brasil, de repente fazendo o lugar que o Adson faz ali como um 10, atrás do Yuri Alberto e do Roger Guedes. Ele tem o Cantilho, tem o Paulinho, tem o Maicon, tem o Duqueiroz, que no meio da temporada vai para o Zenit da Rússia. Então dá para se dizer que Fernando Lázaro tem opções, mas claro que a gente sabe que o Renato Augusto é diferenciado, mas o torcedor aí já está se conformando com essa notícia de que pelo menos umas 13 partidas ele não irá jogar pelo Corinthians até conseguir se recuperar dessa lesão, dessa torção no joelho que foi no menisco. Menos mal que não tem nada a ver com o ligamento, então a recuperação é um pouco mais rápida, vamos dizer assim. Mas é isso, daqui a pouquinho o elenco se apresenta aqui para treinar e de olho na estreia da Copa do Brasil sem Renato Augusto. Bruno e Mari.
Valeu então, Lili. Vamos ver se estreia como estreou bem na Conmebol Libertadores, né, Mari? E que o Renato se recupere, porque é bom, obviamente, pro Corinthians, mas pra gente que gosta de acompanhar o futebol, joga bola demais. Valeu, Lili, pelas informações.